Boa tarde, sétimo ano. Pegando o livro, página 94, a gente vai falar sobre a industrialização e urbanização brasileira, ok? Até o século XIX, o Brasil praticamente não existia nenhum tipo de indústria, ok? Vamos pensar o seguinte, que a industrialização no Brasil se dá exatamente o quê? Após, como está aqui no livro, né, de 1830 até 29, existia o quê? A expansão da atividade cafeeira. O Brasil, de certa forma, nesse período, era conhecido grande produtor de café. E a riqueza brasileira era desse café. São Paulo e Rio de Janeiro se desenvolveram a partir disso. E a partir desse lucro do café, que se começou a juntar os grandes cafeicultores, os grandes bancos, tiveram dinheiro para começar a, o quê? A importar máquinas e começar o início da industrialização no Brasil, ok? Pensem só. Reparem que nesse mapa a gente está vendo exatamente o quê? A expansão do café e das ferrovias no Brasil. Então, o Brasil, nesse período, antes da industrialização, exatamente a base foi o café, e as nossas ferrovias serviam para quê? Para escoar o café, ok? Tanto é que o Brasil, toda a sua riqueza nesse período, poxa, era vindo do café. Praticamente, então, a base industrial foi somente conseguida mesmo, o dinheiro para se importar as primeiras fábricas da Inglaterra, as primeiras máquinas, né? Exatamente do café. Tudo, então, que era produzido por máquinas, produtos industriais, eram importados. É engraçado, até na época, alguns produtos, por exemplo, acho que é no Centro Cultural do Banco do Brasil, a escadaria, o elevador foi importado da Inglaterra. A parte de toda de metal, a gente praticamente não tinha quase nada não tinha praticamente fundição de ferro no Brasil. Siderurgia suficiente, sabe? Nesse início, então, o Brasil era completamente rural. A industrialização, então, se dá exatamente o quê? Com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, com a guerra acontecendo, o Brasil parou, não conseguia mais importar alguns produtos. Por conta disso, começou a faltar na prateleira alguns produtos e a solução foi produzir. A partir do período Vargas, conhecido também Juscelino Kubitschek, começa a ter várias o quê? Várias rodovias, o incentivo das empresas multinacionais virem para o Brasil com as suas fábricas. Por exemplo, a Volkswagen de carro é alemã, a Fiat italiana, ok? Quais são as características da nossa indústria? Ela é considerada tardia, porque ela aconteceu bem depois dos países ricos, os países mais ricos centrais começaram antes. Teve o termo substituição de importação, porque não tinha como importar, parecido muito com esse período agora que a gente está vivendo com a questão do coronavírus, né? Alguns produtos no Brasil a gente importa, né, e está ficando mais caro. Se você entrar no Mercado Livre e ver preço de computador, preço do celular, preço de alguns equipamentos eletrônicos, aumentou muito o preço, porque a gente não está conseguindo importar isso direito, ok? E uma característica é a dependência do capital e tecnologia estrangeira, ou seja, as nossas fábricas, as nossas indústrias, elas não foram produzidas ou pensadas no Brasil, foram, na realidade, importadas. Empresas multinacionais vieram para cá. Essa concentração das indústrias aconteceu onde, principalmente? Na região o quê? Região sudeste, tá? Rio e São Paulo, principalmente, tá? Até os anos 70, praticamente 58% de toda a produção industrial se concentrava exatamente nessa região. A partir em 2014, somente 22%. Significa o quê? Existe um processo hoje no Brasil, chamado de desconcentração industrial. O que significa? Se as grandes fábricas antigamente ficavam praticamente em São Paulo e no Rio de Janeiro, atualmente essas grandes fábricas estão indo para o interior. Porque no interior o quê? Os terrenos são mais baratos, não tem trânsito, índice de menor violência. Por exemplo, no Rio de Janeiro a gente está perdendo algumas fábricas, porque aqui está tendo muito assalto de os caminhoneiros, né? Assaltando caminhoneiro na BR aqui próximo, entendeu? E alguns estados também deram, como está escrito aqui, isenção de impostos. Significa que algumas fábricas saíram de São Paulo, Rio de Janeiro, e foram para a região Nordeste, o interior do Brasil. Por quê? O prefeito, o governador falava, ó, vem para cá que você não vai ter nenhum tipo de imposto. Aí a fábrica era transferida para lá. Qual o objetivo? Criar emprego nessas regiões, ok? Por conta da industrialização,
Lembra no primeira imagem que a gente viu que praticamente tinha pouquíssimas linhas de trem e era voltada para o café, para transportar o café? Olha só como que está atualmente. Esse mapa atual mostra assim rodovias, mostra a rede de transporte de maneira geral, né? Ferrovias também. E o papel do Estado foi exatamente o quê? Incentivar na construção de estradas e ferrovias. Atualmente, o governo federal também está incentivando muito na produção de ferrovias, ok? Por conta da industrialização, aumentou o número de estradas e de ferrovias até os anos 70, ok? Redes de comunicação, exatamente o quê? Televisão, rádio, fibra ótica da internet, telefonia, né, móvel, telefone em si, aumentou muito, mas reparem só que a rede de internet no Brasil até 2013 é exatamente concentrada nas regiões mais ricas do Brasil, que seria a região Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Ou seja, é muito mais barato você ter uma internet boa nessas regiões do que na região Nordeste, região Norte do país, ok? Atualmente existe, por conta da industrialização, o Brasil hoje ele é considerado o quê? Um país urbano, um país que tem a maior parte da sua população vivendo na área urbana, ok? Essa urbanização ela é recente, praticamente até os anos 70, até os anos 60 praticamente, o Brasil era considerado o quê? Rural. Mesmo com a industrialização, o Brasil ainda vivia, a maior parte da população vivia nas áreas rurais. Atualmente não. Praticamente hoje a maior parte da população vive aonde? Nos grandes centros urbanos e nas grandes o quê? Metrópoles, ok? Industrialização e urbanização estão atrelados, tá? Reparem só, leiam comigo aqui o que seria industrialização. De modo geral, pode ser definida como um processo em que a atividade industrial passa a comandar a economia de uma sociedade, ou seja, a indústria gera mais emprego, gera todo o potencial econômico de toda uma sociedade, tornando as outras atividades, o comércio, o transporte, matéria-prima, agricultura e pecuária, subordinadas a ela. Ou seja, o que manda mesmo, até um tempo atrás, era a indústria. Ok? Hoje, cada vez mais o comércio, o setor terciário cresce, por conta que a população está cada vez mais nas cidades. Rede urbana. Quanto maiores as cidades, maior a concentração de atividades industriais. Exemplo. É muito comum, por exemplo, que está aqui nessa parte aqui escrita, que as pessoas que estão nas cidades menores procuram os centros maiores. Exemplo, quem mora, por exemplo, é muito comum, quem mora em Rio Bonito, em Tanguá, Itaboraí, vem para a cidade de Niterói para o quê? Para estudar, para ir no grandes mercados, nos shoppings. Por quê? Rede urbana faz com que os grandes centros, como Rio de Janeiro, Niterói, como exemplo, recebam muitas pessoas de outros municípios, porque aqui tem o quê? Tem maiores universidades, tem os melhores hospitais, e assim por diante, ok? Região metropolitana brasileira. Por conta da industrialização, existiu o chamado expansão da mancha urbana. Significa o quê? Que as cidades elas foram crescendo cada vez mais. Tanto é que, olha que interessante, esse termo, conurbação. O que é conurbação? É praticamente quando duas cidades elas são tão grandes, elas se encostam, que a gente não consegue perceber a diferença de uma da outra. Exemplo, quando a gente está no Barreto, né, aqui em Niterói, e em direção a São Gonçalo, a gente não consegue ver a diferença quando você entra em São Gonçalo ou está em Niterói ainda, ok? Isso significa o quê? Conurbação. Quando a cidade de Niterói e a cidade de São Gonçalo cresceram tanto que se encostaram. Quando elas se encostam assim, você não consegue ver a diferença muito fácil. Diferente quando você pega, por exemplo, sai de Niterói e pega a estrada e vai para o interior, vai para uma cidade, por exemplo, Itaboraí, você consegue ver a diferença. Aqui não. Uma cidade conurbada, elas são exatamente muito coladas, ok? Quais são os principais problemas sociais urbanos nas grandes cidades? Baixa qualidade dos hospitais, precariedade de serviços públicos, violência, transporte deficitário, ou seja, a nossa urbanização ela foi muito acelerada, trazendo vários problemas sociais, ok? E problemas ambientais também. Turma, qual vai ser a nossa atividade? Ok? A nossa atividade vai ser o seguinte: eu quero que vocês pesquisem na internet, onde vocês puderem. Eu quero que vocês falem para mim, eu quero que vocês descrevam para mim o que é região metropolitana
E quais são as cidades que fazem parte da região metropolitana do Rio de Janeiro? E qual a importância da cidade do Rio de Janeiro? Ok? Pegaram então? O que é uma região metropolitana? Quais as cidades fazem parte da região metropolitana do Rio de Janeiro e qual a importância da cidade do Rio de Janeiro para essas outras cidades? Quero que vocês façam isso no caderno, no ponto doc, ok? Façam essa pesquisa e mandem para mim. Abraços, turma!